pessoal, tudo bom? Professora Cristina Rodrigues, alfabetização, vamos às nossas aulas de alfabetização, deem uma olhadinha aqui, lembram dele? Nosso alfabeto, nosso melhor amigo. Nosso alfabeto é aquele cara que está sempre nas nossas aulas presente. As 21 consoantes, as 5 vogais, e com ela nós vamos escrever todas as palavras. Nós vimos algumas aulas anteriores, nós vimos a sílaba tônica, aquela sílaba que é mais forte na palavra. Aí na outra aula nós vimos as oxítonas, palavras que tem a sílaba tônica sempre a última da palavra, é a sílaba tônica, então são as palavras oxítonas. Hoje nós vamos ver as palavras paroxítonas. As paroxítonas são aquelas palavras que têm como sílaba tônica a penúltima sílaba da palavra. Penúltima sílaba da palavra. Então, eu vou escrever para vocês aqui algumas palavras e nós vamos dar uma olhadinha em como é que nós vamos, que nome nós vamos dar para essas palavras é paroxítonas. Vamos vendo aí a palavra fácil. A palavra mesa. A palavra mochila. A palavra vírus. A palavra zíper. A palavra cidade. A palavra caneca. A palavra parede. A palavra careca. A palavra janela. A palavra régua. A palavra sombra. E a palavra sempre. Então nós temos aqui algumas palavras que são chamadas de paroxítonas. Sempre a sílaba tônica das palavras paroxítonas serão as penúltimas das palavras. Então, se for a última, ela vai ser oxítona, nós já vimos. Agora, se ela for a penúltima, ela vai ser paroxítona. Fácil. Mesa. Mochila. Vírus. Zíper. Cidade. Caneca. Parede. Careca. Janela. Régua. Sombra.
sempre. Observem que não é mais a sílaba tônica a última. A última é quando é oxítona. Nós estamos nas paroxítonas. As palavras paroxítonas têm a penúltima sílaba tônica. Então, fácil, mesa, mochila, vírus, zíper, cidade, caneca, parede, careca, janela, régua, sombra, sempre. Observem só, a sílaba tônica é a penúltima, tá? Não é a última é oxítona. Penúltima, antes da última, né? Então, por isso que eu disse para vocês que a gente tinha que contar de trás para frente. Última, penúltima, antepenúltima, tá? Então, nós temos aqui janela, a última, lá, a penúltima, ne, a antepenúltima, já. Então, quando é a última, oxítona. Quando é a penúltima, paroxítona, certo? Prestar bastante atenção. Sílaba tônica, sílaba mais forte. Vamos lembrar, sílaba mais forte, sílaba mais forte. Quando é a última é oxítona. Quando é a penúltima, antes da última, é paroxítona. Muito bem. Então, vamos ver outras palavras? Então, vamos dar uma olhada em mais algumas palavras paroxítonas. Paroxítona, aquela palavra que tem a sílaba tônica na penúltima sílaba, né? Então, nós temos a palavra, por exemplo, álbum. Álbum. Nós temos a palavra bônus. Bônus. Nós temos a palavra aluno. Nós temos a palavra, vamos ver aqui, bexiga. Nós temos a palavra, vamos ver, caráter. Nós temos a palavra globo. Nós temos a palavra sapo. Nós temos a palavra controle. Nós temos a palavra nove. Nós temos a palavra vermelho. E nós temos a palavra copo. Aí, nós aproveitamos essas palavras para ver qual é a sílaba tônica delas. Como essas palavras são paroxítonas, eu já sei que é a penúltima sílaba que é acentuada. Então, aqui eu tenho a última, álbum. Aqui eu tenho a última, bônus. Aqui eu tenho a última, lu. Aqui eu tenho a última,
xi. Aqui eu tenho a última, ra. Aqui eu tenho a última, glo. Aqui eu tenho a última, sa. Aqui eu tenho a última, tro. Aqui eu tenho a última, nó. Aqui eu tenho a última, me. E aqui eu tenho a última, co. Então, álbum. Álbum, a sílaba tônica é al. Bônus, a sílaba tônica é bo. Aluno, a sílaba tônica é lu. Bexiga, a sílaba tônica é chi. Caráter, a sílaba tônica é ra. Globo, a sílaba tônica é glo. Sapo, a sílaba tônica é sa. Controle, a sílaba tônica é tro. Nove, a sílaba tônica é nó. Vermelho, a sílaba tônica é me. Copo, a sílaba tônica é có. Então, sempre que a gente tiver a sílaba tônica, a última da palavra, a palavra vai ser oxítona. E sempre que a gente tiver a penúltima sílaba com acento, ou a sílaba tônica, ela pode ou não ter acento. Ó. Álbum tem acento, bexiga não tem acento, aluno não tem acento, bônus tem acento. Então, ela pode ou não ter acento. Mas se a sílaba tônica é a penúltima, a palavra é paroxítona. Certo? Paroxítona. Vocês podem fazer uma coisa, vocês podem ir lá na despensa de vocês ou ir guardando as embalagens de arroz, de café, e aí quando vocês tiverem um tempinho lá na mesa, lá na sala de vocês, quando não estiverem cozinhando, quando não estiverem trabalhando, aproveitem para olhar, ler os nomes, as palavras que tem nas embalagens das coisas que vocês compram, do biscoitinho para o filho ou para o neto, do arroz, do café, do feijão, não importa, da caixinha de maisena, né? E vão olhando e vão treinando a sílaba tônica, vão falando, assim como a gente fez aqui, ó. Aluno, aluno ou aluno? Aluno, professora, muito bem, então a sílaba tônica é lu. Marquem a sílaba tônica lá, aproveitem. Ah, professor, então, sempre que tiver a sílaba tônica for a última da palavra, a palavra é oxítona. Muito bem. Sempre que a sílaba tônica for a penúltima da palavra, a palavra é paroxítona. Isso mesmo. Então, e pode ou não ter acento, professora. Exatamente. Então, é isso que vocês têm que fazer. Buscar essas palavras que estão lá na revistinha do filho de vocês, ou do neto, ou do irmão, ou de vocês mesmos, na revista, ou no gibi, ou na palavra cruzada, ou no outdoor da rua, ou na embalagem do supermercado, na sacolinha. Aproveitem, olhem as palavras e já comecem a observar qual é. Falem para vocês a palavra, vão pronunciando e vão vendo. Ah, essa aqui, ó, é a última sílaba que é tônica. Ah, essa aqui, ó, é a penúltima sílaba que é tônica. Bom, se a última sílaba é oxítona, muito bem. Se é a penúltima sílaba é paroxítona, muito bem. Então, eu aguardo vocês na próxima aula para a gente dar continuidade a esse assunto, certo? Não esqueçam de curtir e compartilhar a nossa página. Não esqueçam de fazer os exercícios, porque é bastante importante para que vocês gravem melhor. Certo? Até a próxima aula.